E se eu te contasse que existe um som do demônio? Tá? Não é exatamente um som específico, tá mais para um intervalo. Mas esse intervalo, ele é tão assustador assim? Será que ele é capaz de invocar um demônio quando se toca? Calma, eu vou te explicar. Vem comigo. Durante o período medieval, as artes e as ciências, e a música, sobretudo, ela estava fortemente ligada à igreja. E a música, a maior parte do tempo, ela era com funções sacras. E com isso, alguns tons, eles eram evitados a qualquer custo. Por exemplo, um dos sons que era evitado era o trítono. Porque ele é considerado desarmônico, é um som estranho de se escutar. Não que ele fosse assustador, mas tinha um fundinho aí pra gente entender o motivo. Falando de forma bem teórica, o trítono, que antigamente, lá na Idade Média, era chamado de som do demônio, ele na verdade é duas notas que entre elas existe um intervalo de 3 tons inteiros. Isso basicamente cria uma sensação distópica, cria uma sensação inarmoniosa ou desarmônica, que deixa a gente assim num estado de atenção, e não só de atenção, mas quando a gente escuta, a gente fica assim meio, o que vai acontecer agora? A gente fica naquele meme da Sônia Abrão. O que está acontecendo? O que é isso? Na prática, bem na prática, se tu quiser um dia poder escutar, não dentro de uma composição, mas do nada assim, tu tem um teclado disponível ali? Toca as notas de Fá e Si ao mesmo tempo. Esse é o trítono. Existem outras formas de criar o trítono, mas o trítono mais fácil de encontrar é Fá e Si tocado ao mesmo tempo. Por qual motivo que ele era chamado de som do demônio? Vamos lá. Na Idade Média, a igreja ela controlava a maior parte do que era considerado acessível e aceitável para o público. E a música a igreja usava como uma forma de mostrar a grandiosidade e a maravilhosidade de Deus através da igreja. Dessa forma, era inconcebível que alguém criasse ou utilizasse de acordes ou então de intervalos que pudesse soar ou parecer desarmônicos. Então a igreja fazia questão de que o trítono não fosse tocado, e para isso então ela apelidou o trítono como Diabolus in Música, ou o diabo na música, traduzindo para o português. Ela não permitia que se tocasse isso, porque se esse intervalo fosse tocado, iria desarmonizar a beleza e a perfeição que era a divindade dentro das igrejas. Mas isso, na verdade, era somente estético, tá? Bem na moralzinha, não é que se tu tocar um trítono, como eu falei no início do vídeo, tu vai invocar um demônio ou... É você, Satanás! Tu vai ser possuído. Claro que não. Não! Na verdade, é só porque se estivesse tocando, por exemplo, um Panis Angélicos, e no meio do Panis Angélicos tivesse o intervalo de Fá, Si, ficaria estranho, as pessoas ficariam desconfiadas, chamaria muita atenção, e isso poderia tirar a atenção dos fiéis e tirar essa harmonia que precisava existir nessa atmosférica de divindade dentro das igrejas. Basicamente era por isso que foi criado esse nome, e não era permitido que se usasse esse intervalo nas composições. Mas o tempo foi passando, e assim como antigamente ciência era considerada bruxaria, o trítono também perdeu esse tabu, e hoje em dia ele é usado pra caramba. Hoje ele é usado pra criar uma tensão, uma emoção nas trilhas sonoras, sobretudo de filmes e séries. Por exemplo, é muito comum se escutar em composições de jazz, no heavy metal se usa pra caramba. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, nada a ver, irmão. Dizer que rock é do demônio porque tem o intervalo do demônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não viaja. Mas é muito utilizado exatamente por ter essa atmosfera de ser desarmônico e deixar a gente atento ao que vai acontecer em seguida. Um exemplo clássico que você já com certeza ouviu é na trilha sonora de Tubarão. Sabe o filme Tubarão?
Então, nesse filme tem um trítono. Ah, tá achando poucos exemplos? Eu vou te dar mais um exemplo. Tô mais um exemplo aqui, ó. Na introdução de Purple Haze, do Jimi Hendrix, o trítono ele tá lá pra passar um tom assim psicodélico, pra dar essa ideia de que, meu Deus, onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha, sabe? Sabe onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Nesse momento você tá usando o trítono. Embora o trítono tenha sido muito temido na Idade Antiga, lá na Idade Média, hoje ele é uma ferramenta muito poderosa para criar essa atmosfera de medo, de êxtase, de emoção. E isso mostra que a música, ela é uma linguagem universal. Da mesma forma que a história vai mostrando que coisas que antigamente a gente não entendia, a gente evitava, acontece na música também. E hoje em dia a gente usa muito isso. O trítono é essa prova de que a música vai evoluindo com o tempo, assim como a civilização e a história. O que antigamente, lá na Idade Média, a igreja considerava assustador e as pessoas acabavam tendo medo de utilizar e ficavam assustadas quando se tocava, hoje em dia é um traço de criatividade e de ferramentas para que a gente possa criar melodias incríveis. Gostou de aprender sobre o som do demônio? Se tu gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, manda para aquele teu amigo que gosta de curiosidade histórica, manda para aquele teu amigo músico e a gente se vê de novo no próximo vídeo com muita história e com muita música, tá bom? Valeu e a gente se vê.